todos os bares, o seu cantar em seus limites ilimitados, a sobra dos ratos num pesado modo de viver. Pois é um Zé, pois é um qualquer, se não está em nenhum plano. Pois é um Zé, pois é um qualquer, sorrindo e se defiando. Vou tendo paciência, dando tempo ao tempo, mas o tempo não chega. Revendo a minha culpa com tranquilidade, acentuando minha oração. Pois é um Zé, pois é um qualquer, se não está em nenhum plano. Pois é um Zé, pois é um qualquer, sorrindo e se defiando. Olha, essa voz soou em meu ouvido, dizendo que eu não devo ser assim. Pior que ouvir é saber que eu ainda penso e reflito um pouco mal de mim. Sei que duvido de Renê, sei que duvido de você, e o que resta pra mim é não crer. Se é normal, meu igual, não ter o que comer, se é normal dor e sofrer, e necessário alguém não ter. Não me conforte com palavras de ilusão, não me conforte com palavras de ilusão. Pois é um Zé, pois é um qualquer, se não está em nenhum plano. Pois é um Zé, pois é um qualquer, sorrindo e se definhando. Com uma formação no clássico formato Power Trio, os meus convidados de hoje estão na estrada há 12 anos apresentando bom e velho rock and roll. Apaixonados e influenciados por grandes nomes do rock nacional dos anos 80 e 90, hoje desenvolvem um trabalho autoral que deu a eles identidade e reconhecimento como músicos. As composições da banda procuram externar os ideais, sentimentos e anseios que afloraram principalmente na época de faculdade dos integrantes. Eles já chegaram a tocar para um público de 30 mil pessoas no mesmo palco que grandes nomes como Skank e Capital Inicial. Em maio do ano passado, lançaram o primeiro álbum com músicas autorais e vem se destacando no cenário musical mineiro. No palco do Espaço Cult de hoje, eu recebo a banda Conteúdo Básico. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. A gente agradece. Eu gostaria de começar apresentando a banda. Você é o Batata, contrabaixo e vocal, não é isso? Isso. Apresente, por favor, então, o restante da banda. Na bateria, o brother, o Jarley, já. E na guitarra, vocal, já também faz vocal, Thiago. Thiago, guitarra e vocal. Isso. Exatamente. Bom, como eu falei aqui, as composições de vocês, né, as letras surgiram principalmente na época de faculdade, mas a banda começou também na época de faculdade, vocês se conheceram na faculdade, como que foi a formação da banda? Não, na verdade, eu mantinha uma amizade com o Thiago de primeiro grau, de escola, assim, aí acabou com algumas mudanças, a gente se reencontrou, acabou formando a banda com outros integrantes. Depois eles saíram, entramos para a faculdade, eu conheci o Jarley, integrou a banda e
desde então a gente tem essa formação. A banda, ela vem bem antes da época de faculdade, dos integrantes, inclusive uma informação aqui, o Batata, né, o apelido aí do Marcelo, foi eu quem dei, isso aí foi antes do ano 2000 aí. Agora não gostou muito não, mas... Nem sabe por quê. Vai ser super espontâneo. Por que você deu esse apelido pra ele? Porque, bom, eu também não sei por que não, mas eu sei que foi na época da escola lá e... Mentira, ele tem vergonha de falar porque eu sempre fui gordo, ele não fala. Ele que falou, vai lá, vamos, continua. Não, e aí o apelido foi porque ele realmente, na época, ele tava se assimilando muito com uma batata mesmo, aquelas batatas inglesas, assim, né? E aí ficou o apelido, né? De praxe, ele não gostou, então fixou mesmo, e aí vem acompanhando ele. Tem muitos anos. Mas a banda, ela foi bem antes da época da faculdade. Nós começamos com uma amizade mesmo de escola, sei lá, terceiro período, primeira série. E aí, desde então, a gente... desenvolveu as ideias, ele já tinha cada um apaixonado por um instrumento, e aí na época a gente formou a banda com outros dois integrantes, né, um na bateria e um no vocal. E aí em 2005 o Jarley entrou para a banda, e desde então a gente está aí trabalhando como num formato trio mesmo, né? Fizemos umas adaptações, porque o Batata era só o baixista e ele acumulou mais essa função de vocalista. E hoje nós fechamos aqui no formato trio mesmo, que a gente fica bem à vontade nesse formato. Vocês começaram tocando em bares, hoje vocês tocam ainda em todos os tipos de ambientes, né? Desde públicos para 30 mil pessoas, como eu falei aqui no início do programa, né? Até em casamentos, festa de formatura, só não tocamos animar ainda em velório. Não, velório a gente não tocou ainda não, mas a gente está aberto, viu? Se alguém quiser contratar. E seria muito interessante, inclusive. É uma experiência, né, cara? Imagina tocar no velório, como é que deve ser? Isso é muito legal. Enfim, voltando aqui ao assunto sério aqui, vocês já desenvolvem um trabalho autoral, mas começaram tocando cover, é isso? Exatamente. E vocês faziam cover dessas influências que vocês tiveram dos nomes do rock nacional dos anos 80 e 90? Isso, exatamente. Principalmente Legião, Barão Vermelho, a gente sempre teve muita influência dessas bandas, Raul Seixas. Com o passar dos anos, a gente foi criando nossas músicas, compondo, fazendo os arranjos e criando nossas músicas até conseguirmos gravar o CD. Nós vamos falar do CD daqui a pouco, mas eu queria, principalmente quando vem banda de rock aqui, eu gosto de tacar fogo no negócio, entendeu? Hoje, cenário do rock nacional, dói os ouvidos ou vocês acham que a música evoluiu, ainda tem alguma coisa bacana aí? Bom, o que pega na opinião de vocês? Eu acho que até vai ser meio que um consenso, acho que não vai haver muita divergência nessa resposta não. Eu acho que hoje a gente nem se compara às bandas que a gente tinha na década de 80 e início de 90, né? Então hoje, particularmente, eu não ouço nada que toca hoje na rádio. O que eu ouço, o que eu tenho de CDs na minha casa, de músicas, é tudo da década de 80 mesmo, nacional, né? Então, assim, pra mim, o Barão Vermelho, Legião Urbana, Paralamas, então são bandas referências. E hoje, realmente, eu não ouço nenhuma música das bandas que estão tocando hoje, que são dessa época de 2010, 2005 pra cá, eu não ouço nenhuma banda. Mas isso se deve a um saudosismo das bandas que você gosta daquela época ou que você acha... Qualidade musical. Não, porque tem muita banda, mas no underground, né? Tem muita banda boa que a gente escuta várias vezes assim quando a gente vai tocar, mas que não tem expressão na mídia, espaço, né? Não tem expressão na mídia, não tem muita abertura de rádio, essas coisas. As bandas que têm surgido de rock estão muito coloridas, na verdade, né, hoje em dia. Na verdade, eu penso que o rock ele está num cenário diferente do que a mídia, né? Por exemplo, ele está em outros lugares, não na mídia aí que nós temos, televisão, rádio, que é essa mídia populosa, mas o rock está aí, está efervescente, está guardadinho, uma hora ele volta à tona, acredito. Ele não está aí no cenário atual, mas acredito que o rock ainda é vivo, é latente, né? E é muito efervescente também. Não sei, essas bandas atuais hoje fazem outra coisa, né? Porque o que nós conhecemos como rock foi outro viés, outra direção que nós entendemos como tal. Veio uma banda convidada aqui, muito boa, do sul de Minas, e eu lembro que
de ter dito uma frase que não sei, nem lembro, não lembro de quem foi que disse que o verdadeiro rock nacional está imerso do que a mídia, a grande mídia, não lembro direito da frase, do que a mídia apresenta. Mas vocês concordam que a mídia, às vezes, ela apresenta aquilo que o público quer consumir? Eu penso que sim. Aliás, eu penso o contrário. Eu penso que ela, de certa forma, ela faz uma injeção dessas coisas nas pessoas. Faz as pessoas engolirem essas coisas atualmente. Você acha que o mainstream é moldado pela grande mídia? Com certeza. É uma indústria. Eles criam essas bandas aí e jogam na galera, a galera engole, aceita. Eu penso que de certa forma influencia sim. Eu acredito que a mídia responde a uma ansiedade do que a sociedade está vivendo. Eu pego isso até questão educacional nossa. Hoje, por exemplo, nós já somos graduados, mas todo mundo está estudando novamente, fazendo um novo curso superior. Eu estou assustado com a questão, por exemplo, de o mínimo educacional, uma escrita, escrever sessão para um cara da minha sala é dificultoso. Então, acredito que essas músicas respondem, sim, a uma questão social, mas devido a essa deficiência até de raciocínio mesmo. Saber pensar, né? Sim, acho que de mentalidade mesmo, porque o rock respondia a uma angústia, são músicas de expressões. Hoje está tudo muito dado, não se tem mais a questão do pensamento crítico, essas coisas. Você disse que hoje está muito dado, e o acesso à informação hoje ele é muito maior do que na década de 80, de 90 e até mesmo do início da década de 2000. Mas você acha que o acesso à informação aumentou? Essa é uma frase da Fernanda Torres, não sou eu que estou dizendo. Ela disse que o acesso à informação aumentou, mas com isso a população emburreceu. Fernando Torres, vou focar aqui que não foi eu quem disse isso. Vocês concordam com isso? Que esse acesso à informação poderia ter levado as pessoas a procurarem, a conhecerem mesmo grandes trabalhos de vanguarda que foi feito até mesmo nos anos 60, 70, 80, ou do que é feito atualmente? Com certeza. A informação, ela informa. Mas a questão do conteúdo, do conhecimento, do saber, é uma coisa muito mais profunda, que não é a informação que vai te garantir isso. Isso você consegue, talvez, com um livro, com outro livro e outro livro. Informação vai e passa, entra no ouvido, sai no outro. Estou falando aqui de conteúdo, porque a banda chama conteúdo básico, eu acho que tem tudo a ver, né? Mas enfim, vamos mandar mais uma música aí pro pessoal conhecer um pouco melhor o trabalho de vocês. Até sobre esse tema, a gente tem uma música que a gente vai tocar, que chama Cabeça Vazia. Ela ilustra um pouco essa discussão que a gente teve aqui da vida superficial, dos valores superficiais, o que a sociedade enxerga de você, na verdade não é bem aquilo que você é, e essa preocupação maior é o que ela enxerga de você, o que você é apenas um detalhe. Tem uma música nossa que chama Cabeça Vazia e foi feita até com esse mote mesmo. Composição do Jarley, isso. Tá, vamos mandar ela então? Todo dia fosse um final de semana, saídas e baladas, mulherada e muita cana. Levanto de ressaca, mas do lado de alguém. Se ela chama Ana Beatriz, o que é que tem? O que é que tem? Mas não se esqueça que eu sou um frustrado. Cabeça vazia é meu lema, meu ditado. Mas não se esqueça que eu sou um frustrado. Cabeça vazia é meu lema, meu ditado. Ando tão cansado e não quero trabalhar. Me acho bonito, bacana, o que é que há? Não pensei em melhorar ou sair dessa ilusão. O que importa mesmo para mim é diversão. É diversão. Mas não se esqueça que eu sou um frustrado. Cabeça vazia é meu lema, meu ditado. Mas não se esqueça
vazia é meu lema, meu ditado. A noite é uma criança, vou sair, fumar, matar, beber e vomitar, e depois a gente amola. Pensar é doloroso e eu não vou conseguir, então deixa pra lá, larga de si, vamos embora. Mas não se esqueça que eu sou um frustrado, cabeça vazia é meu lema, meu ditado. Mas não se esqueça que eu sou um frustrado, cabeça vazia é meu lema, meu ditado. Isso aí, voltando aqui ao assunto de universidade. Vocês falaram que essas músicas refletem as ideias que surgiram nessa época. Música no geral, independente de ser rock ou pop ou jazz, é um tema muito recorrente, muito discutido dentro do ambiente universitário. Vocês concordam que dentro da universidade se fala de música o tempo inteiro e são organizados grandes eventos. Eu queria saber de vocês como que essa formação universitária de vocês contribuiu para a formação de vocês como músicos. Bom, se você partir do princípio de que a música, a composição, ela parte da sua experiência de vida, dos seus valores, do que você tem, do que você recebe de informação, que agora há pouco nós estávamos comentando. A universidade, ela te traz um mundo novo. Uhum. Se você pensar num modelo normal, que a pessoa sai da escola lá, na sua adolescência, e aí ela ingressa numa faculdade, ela tem um universo muito mais amplo do que normalmente ela teve lá na sua adolescência. Então, são experiências de vida, assim, agregando o tempo todo. Então, a partir dessa experiência de vida, desse conhecimento, dessas informações, você vai tendo uma visão mais crítica, uma visão mais completa da realidade, do contexto em que você está inserido. Então, a música, ela é o reflexo desse misto de ideias e experiências. Sim. Então, a faculdade ela tem toda a influência numa composição nesse contexto. Bom, agora a gente vai precisar ir para um rápido intervalo, então a gente volta a falar isso no próximo bloco e do CD que vocês também lançaram ano passado. Bom, e agora um rápido intervalo, mas antes nós vamos ouvir mais um pouco do repertório da banda Conteúdo Básico. Veja, não sei quem sou, na minha mente a lembrança, memórias da nossa história, o desejo de vingança. O que importa pra você, o que me importa, o que não importa pra você, é o que me importa. Conforte nos teus braços, com seus discursos banais. Eu conheço os teus jogos, eles não jogam mais. O que importa pra você, o que me importa, o que não importa pra você, é o que me importa. Coisa pra se crer, quem espera nunca alcança. A tua alma pode ser teu abismo ou esperança. O que importa pra você, o que me importa, o que não importa pra você, é o que me importa.
Voltamos e comigo no Espaço Cult de hoje, o rock and roll feito pelo Power Trio da banda Conteúdo Básico. Passou, mais um dia passou, mas outro dia ainda não se mostrou. Este sol eu vi outro dia, esta luz eu vi outro dia. De carros de gente a andar, querendo talvez se explicar o que não tem nem explicação, que talvez seja a solução. Passou, mais um dia passou, mas outro dia ainda não se mostrou. Este sol eu vi outro dia, esta luz eu vi outro dia. De carros de gente a andar, querendo talvez explicar o que não tem nem explicação, que talvez seja a solução de um mundo que eu sigo a esperar, de um mundo que eu vivo a sonhar. E hoje eu sei que eu não vou encontrar. Bom, essa música é do segundo trabalho que vocês lançaram ano passado, que é esse daqui. O disco leva o nome da banda, Conteúdo Básico. O nome da música é Passou. Isso. E esse disco vocês começaram o processo de produção dele quando, como, por quê? Essa é uma pergunta que a gente não tinha feito, essa última ainda não. Bom, na verdade, quando a gente faz uma produção independente, com recursos aí escassos, ou talvez sem recursos, né? Melhor dizendo, a gente não tem muito essa fantasia dessa produção, de começa antes, de faz isso, faz aquilo, é tudo de acordo, de acordo com a música tocando mesmo, a gente vai andando. Então a gente elabora as músicas, que é talvez a parte que gasta mais tempo. A gente escolhe as músicas porque o custo final desse trabalho ele é diretamente proporcional ao valor que vai ser gasto, né? Porque no estúdio a gente paga por período, por hora, por tempo de utilização. Então, na verdade, a gente escolheu essas 10 músicas. Bom, vão ser essas. Trabalhamos elas e começamos a gravar. E é uma gravação, assim, uma gravação mais simples, né? E aí a gente vai fazendo de acordo com a disponibilidade financeira, principalmente. Então a gente gravou mais ou menos dentro de 3 meses. Na verdade, dentro de 3 meses, quando muito, era uma vez por semana, né? Que geralmente aos finais de semana a gente se reunia no estúdio, gravava uma parte e aí fomos gravando música a música. E durou cerca de 3 meses, mais ou menos. E os arranjos foram feitos pela banda ou teve um arranjador específico? Não. Pela banda. Toda a produção, inclusive carregar essa caixa aqui que é pesada pra caramba, fomos nós que carregamos. Foi feito por um amigo, Marcelo verdade. Silva. Vou mostrar aqui a capa de novo. Ele, desenhista, trabalha na área de design. Ele colaborou com a gente e deu esse presente pra banda. Inclusive, se vocês quiserem conhecer melhor o trabalho dele, ele fez um parceiro nosso, msilustrações.com.br. É um trabalho excepcional que ele faz e ele fez pra gente aí a título de amizade mesmo, de parceria.
Sim, e esse disco ele foi gravado em 2011? Isso, 2011. 2011. Eu queria saber de vocês as sonoridades que vocês exploraram nesse disco em termos de... Foi uma pegada mais grunge, uma pegada mais heavy metal, mais... Na verdade, pelo menos na minha opinião, nossa forma de composição, ela de certa forma muito simples. A gente, os três, principalmente, costuma compor a música no violão, depois a gente traz. Eu no caso, eu trago contrabaixo, sim, já levo as ideias da bateria e o Thiago faz as composições da guitarra. Mas basicamente a gente traz o corpo da música através de uma composição no violão. Sim, a gente estava falando no bloco anterior da vida acadêmica de vocês, assim, mas a gente não falou do que cada um fez. Vocês dois são formados em filosofia, não é isso? Isso, nós somos filosofia. E comunicação social. Comunicação social. Primeiro, no caso de vocês dois que são formados em filosofia, o que essa formação acadêmica eu perguntei como que contribuiu para a forma como música. Agora, na composição, porque a filosofia traz um senso crítico muito grande, uma forma de pensar, leva você a pensar, a filosofia como um todo. Como que isso ajudou vocês nessa composição? A filosofia, de certa forma, ela dificultou muito, quase que travou minhas composições, principalmente no que diz respeito à letra. Desconstruiu ideias que você tinha? Desconstruiu, e à medida que quando eu pensava às vezes em fazer uma música, quando tinha a inspiração, né, de compor, de escrever, às vezes lia o que eu tinha escrito e parecia muitas das vezes tão pequeno perto das coisas que às vezes eu tinha lido na filosofia, e aquilo às vezes até eu descartava por esse motivo. Então, no meu caso, eu acredito até que complicou bastante no meu ato de compor, de escrever. Dificultou bastante, não sei no caso do Jarley. Eu ia falar justamente isso, porque acaba que desconstrói muita coisa, né? Então, a percepção que quando você redige ali uma letra, já aquilo ali, já automaticamente você olha para aquilo ali com outro olhar. Tenta, muitas das vezes, tirar todo o lado infantil ali, que talvez seja rico na poesia, que talvez seja rico na vivência, mas que no lado crítico, né, você vê aquilo ali e fala, não, isso está muito infantilizado. Muitas letras nossas aqui, inclusive minha e do Marcelo, acredito que tenha sido composta anteriormente, que são coisas que já vivenciávamos antes. Então, é um processo que foi de desconstrução mais. Aí eu até brinco que a filosofia, quando acabei o curso, eu entendi um pouco do que eu não queria, né? Uhum. Entendi. Agora o que eu quero eu já não sei mais, mas o que eu não quero eu já passei a ter um entendimento maior daquilo que eu não quero, justamente por essa desconstrução. Agora esse novo ser que foi construído depois, isso aí só o tempo vai dizer o que a filosofia tem essa característica de desconstruir ideias feitas que nós trazemos desde a primeira infância. Exatamente. Sim. E temos aqui também um formado em comunicação, especificamente na área de Relações Públicas. Relações Públicas. E no seu caso, Thiago, como que a formação em comunicação e estudar todo esse processo comunicacional, como que te ajudou na maneira de compor? Antes de responder, com relação a compor uma banda com dois filósofos, tem a característica de desconstrução, mas também tem a característica de contestar, né? E geralmente eu sou o contestado, talvez, porque os dois são formados em filosofia. Eles são muito chatos, cara? Assim, não, muito é pouco, né? Se é que você me entende. Na verdade, são três, então a gente decide democraticamente, né? E aí sempre eu acabo perdendo porque há um corporativismo, assim, porque eles são filósofos, entendeu? Uhum. Tudo que eu falo pode ter até algum fundo de verdade, mas aí eles sempre jogam por terra, é muito difícil. Você vai ser sempre a minoria, né, meu filho? Então... Foi só um desabafo. Agora voltando à pergunta. Bom, a faculdade de comunicação, ela te dá talvez um viés diferente da filosofia. Ela te dá uma massa crítica maior para você poder analisar o que você vê hoje na televisão, a programação, o que é incutido, o que é passado pela mídia de massa. Você tem talvez uma forma de analisar diferente. Talvez você tenha mais ferramentas para analisar aquilo.
E aí eu acho que é interessante porque você consegue separar melhor o que você acha que vai te acrescentar e o que você acha que não. Então, assim, você consegue ver essa parte, principalmente esse viés comercial que a gente estava conversando sobre música hoje, as bandas de hoje, e você acaba vendo que muita coisa é comercial. Não só no rock, você vê em outros estilos também que uma formulazinha que dá certo aí de uma música, principalmente em outros estilos, né? Ela acaba sendo copiada ali, trocando talvez um refrão ali de uma palavra por outra, mas a fórmula é a mesma, mas porque eles identificam essa capacidade comercial. Esse comercial, que é sempre falado, já foi falado aqui várias vezes, o que seria exatamente esse comercial? Tem alguns críticos, ou sei lá, outras pessoas, que não faço a menor ideia quem são, que defendem que o comercial é o que faz sucesso, pura e simplesmente. Outros que o comercial é a fórmula enlatada repetida. O que vocês definem como comercial? Eu vejo o seguinte, se você encontra uma fórmula que fez sucesso, por exemplo, vamos trazer para o campo da música. Então, se tem uma música que ela estourou e a fórmula dela é aquela, eu acho que é muito fácil de identificar isso hoje, principalmente em outros estilos que não o rock. Você vê que são músicas bem parecidas e elas pegaram aquela primeira ali que fez sucesso, que foi recebida de braços abertos pela população. Não só no Brasil, tem músicas aí que estão fazendo sucesso no mundo inteiro. E aí você vê que os outros artistas acabam pegando ali aquela fórmula quase que pronta, fazem uma pequena adaptação, mas mantém o corpo dela. Então, isso é o comercial. Na minha opinião, o comercial é o comercial em detrimento da qualidade. Então, você tem o comercial, o vendável como a principal fórmula. Você pega aquela fórmula, joga o seu trabalho, para que você faça sucesso, tenha bastante exposição nas mídias de massas e colha os frutos daquilo. E às vezes a música de alta qualidade, a qualidade musical, ela fica no mercado B, no lado B da coisa. Você sai hoje aqui em BH, vai em algum bar, em algum pubzinho, você vê que são bandas de alta qualidade, mas que não tem essa exposição. Sim. Mas eles fazem o trabalho, vamos dizer, sincero. Eles fazem o trabalho deles sem essa preocupação, esse viés, esse recorte comercial. Você concorda que no rock, vamos deixar o pessoal aqui falar, os filósofos, vocês concordam que no rock essa característica de repetir uma fórmula já feita é menos comum, por exemplo, do que no pop? Eu, particularmente, eu gosto de pop também, mas eu acho, por exemplo, que a grande maioria dos cantores pop hoje tem um quê de Madonna e Michael Jackson, assim, sabe? Os cantores têm esse... Mas no rock não, o rock tem tantas bandas de vanguarda que propiciam talvez até o surgimento de novos estilos dentro do próprio rock. Vocês concordam com isso? O que vocês acham? Eu queria responder antes, porque eu acho que esse viés que o Thiago fala aí que vira o comercial, acho que esse viés também é do rock. Por exemplo, a referência de banda de rock, quem que é? São os Beatles. É o Elvis. Então, nós não desvencilhamos muito disso. Então, acredito que esse referencial, sim, até vejo como necessário esse referencial. Hoje em dia, talvez, tenha o apelo mais da imagem, que eu acredito que seja, talvez, o agravante maior, porque há uma publicidade da imagem que se vende aquilo como qualidade, até o que o Marcelo falou antes, que é a questão de querer empurrar. Nesse momento, acredito que há esse empurrar na goela, isso como bom. Não, e o mais grave nessa questão, porque vende a felicidade, vende o amor, né? Você não vende o produto, cara. Você não fala do produto, você fala, se adquirindo isso, você vai ter felicidade. Então coloca esse termo tão profundo, que é tão difícil de se compreender, de uma maneira tão banal, e mistura-se tanto essas coisas assim que acaba... E parece simples, né? Que a vida ali... Você acha que o rock, por exemplo, ele traz uma visão mais real da vida? Sim, o rock, a minha percepção de rock é demonstrar uma angústia real, porque o roqueiro, ele expressa ali um sentimento real, dali que a vida não é tão simples, não é tão cor-de-rosa assim. Há exceções dentro do rock dessa questão. Sim. Que são...
Acredito que é uma... O rock é mais uma expressão, um jeito de ver a coisa de forma diferente da música. E as bandas ditas rock, mas que são mais pop do que as próprias bandas pop? Pô, cara, aí que tá, velho. Mas... Você acha que isso tenta vender o rock de uma maneira, como ele havia falado antigamente, uma fórmula já pronta? É, o Gatuno, né, cara? Ele apropria do rock pra falar pra de ser um merda, trampolim, né? pra algo, pra outra coisa. Tão chula. É difícil. Restart, cara, o que é aquilo, né? Você pega aquilo ali. Isso, continua. Você vê aquilo ali, cara. Você tenta extrair alguma coisa. E pior de tudo é ver o Lobão falando assim: não, mas vocês tocam mais do que a gente. E isso foi mais difícil de ouvir do que. Disse isso, cara, numa entrevista com os caras. Porra. Como toca mais que você? Que merda é essa, cara? Eu tô assustado. Pois é. Talvez ele foi irônico e eu não percebi. Talvez o único falando do Restart, o único ali que tem alguma coisa boa pra extrair é o baterista, porque ele realmente tem um pouquinho de conhecimento técnico muito, muito bom. Agora o resto da banda... A gente está citando, por exemplo, a Restart, mas a gente está falando de um... É um gênero que ele é. De um nicho que se criou e que se infiltrou. Isso. E, por graças exemplo, a Deus já está indo embora. Não, mas ele já está indo embora. Mas está indo embora, vai acabar, eu tenho certeza. Mas nós estamos numa nova onda aí que hoje que puxa para esse lado pop, não sei se vocês concordam, é um sertanejo de raiz que eu particularmente acho muito bom, mas um sertanejo hoje chamado dito universitário, que ganhou essa roupagem pop. O que acontece? A música sertaneja, hoje em dia, já não pode mais ser considerado nem ter esse nome, né? Pode ser uma vertente romântica. Eu não vou tecer conceitos preconceituosos aqui, porque não é. A música sertaneja de raiz é muito boa e é muito rica. Porque vinha de pessoas, né, diferentes, né? Que não tinham um contexto assim de mega superstar, era um outro contexto aquela música de raiz, mas... Talvez o conceito ele tenha se desvirtuado aí ao longo do tempo, porque o sertanejo de raiz, a origem dele é extremamente oposta ao que a gente vê hoje. Não que eu seja um profundo conhecedor, na verdade nem acompanho o sertanejo universitário, mas é a questão da mídia, é a questão que toda hora está se falando. Então, o sertanejo de raiz, a origem dele é extremamente oposta ao que a gente vê hoje. Hoje, como o Jarly falou bem, é a questão da visual, há uma padronização assim, de visual, daquilo que a mídia quer ver, que a mídia quer ouvir. Eu acho que é a questão que a gente volta para o lado comercial. Você vê que é uma fórmula que deu certo é relativo, né? Vai depender de onde você está se analisando, mas vamos dizer comercialmente e financeiramente. Então eu acho que foi uma fórmula que deu certo e que ela está se propagando aí. Então você estabeleceu assim, o sertanejo universitário na vida de todo mundo. Né? E a gente não quer. Agora me responde qual que é a semelhança entre de origem de sertanejo de raiz e de universitário? Existe? A origem para levar o mesmo nome, do mesmo ritmo, existe? É a mesma coisa? Então nós vamos levar essa questão que você falou aí para casa, para a gente poder pensar e refletir. Mas antes eu quero que vocês passem o telefone de contato para quem quiser acompanhar a agenda, telefone de contato, site, acompanhar a agenda, adquirir o CD, conhecer mais sobre a banda, como é que faz? Hoje a gente tem aí as redes sociais, né, como aliados aí das bandas independentes. Então nós estamos no Facebook, Banda Conteúdo Básico no Facebook. Nós temos o conteúdo básico.tnb de toque no Brasil.art.br. E nós temos... Sim? Qualquer outro telefone? E o telefone é 31 9732 8443. 31 9732 8443. E esses são os meios de comunicação aí. Nas redes sociais tem mais informações sobre o nosso trabalho. Bom, Thiago, Jajá, Batata, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom a conversa aqui. O som de vocês é realmente muito bom. De verdade. A gente agradece, que isso. E o Espaço Cult de hoje fica por aqui. Mande sugestões e comentários através do e-mail espacocult@pucminas.br. Você também pode rever essa e outras edições do Espaço Cult através do canal da PUC TV no YouTube. É só acessar
youtube.com/PUCTVBH. Mais uma vez, obrigado pela companhia e tenha um ótimo final de semana com uma boa dose de rock and roll. E a gente se despede com a música da banda Conteúdo Básico. Lá na virada da montanha, no planeta chamado Terra, se forma a besta chamada homem. Vai ver que nada disso aconteceu, e o tempo todo você se enganou. A sua visão turva te impediu de ver o que a TV não mostrou. A linguagem contente, o ser humano sem consciência, as desgraças humanas, o sorriso sem dente do Banguela. Se lembra do livro que não leu? Continha lindos versos de horror. E assim naquela história sem você, toda a razão do mundo se perdeu. Sem destreza, sem paciência, você se condicionou. Sem limites e sem noção, não suportou a dor.